Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 5 de abril, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 25, que diz assim: Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes um por um. Começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o filho do homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele anuncia a sua traição. Ele está com seus discípulos e ele diz: Um de vós vai me trair. Imaginemos se Jesus hoje olhasse para nós e dissesse: Um de vocês vai me trair. Se nós estivéssemos ou fizéssemos parte do grupo dos discípulos naquele momento, que reação nós teríamos? Que reação nós teríamos ao ouvir Jesus dizer: Um de vós vai me trair? Os discípulos começam a se perguntar, né? Será que sou eu, Senhor? Será que sou eu, Senhor? Era Judas o traidor. Judas é o último a perguntar: Mestre, serei eu? E Jesus respondeu: Tu o dizes. E Judas, ele sai e vai ter com os sumos sacerdotes, as autoridades religiosas, e ele vai perguntar a respeito de preço, ou vai atrás de interesses egoístas. Judas chega para as autoridades religiosas e pergunta: O que me dareis se vos entregar Jesus? O que me dareis se eu entregar Jesus a vocês? E diz o Evangelho que eles combinaram 30 moedas de prata. Era o preço de uma diária de um escravo. Tão pouco. Jesus foi entregue, foi traído por tão pouco. Tão pouco, mas que aos olhos de um interesseiro, de um amante do dinheiro, talvez fosse muito. Claro que não tinha preço nenhum que pagasse
o que Jesus veio fazer neste mundo. Agora, uma coisa é certa: Judas não amava Jesus e não o conhecia verdadeiramente. Não o conhecia verdadeiramente, nem o amava. Mas como ele não conhecia, padre, se ele convivia assim, a sua experiência com Jesus não foi uma experiência transformadora. O verdadeiro conhecimento de Jesus leva a uma transformação interior, a uma transformação de vida, a uma transformação do coração. O verdadeiro conhecimento de Jesus é quando a pessoa, pela experiência que faz do Senhor, da escuta e da acolhida da sua palavra, se deixa transformar por essa palavra, se deixa conquistar, a tal ponto que não consegue mais viver sem Jesus. A pessoa decide a seguir Jesus, mesmo que tenha que carregar a cruz. Mas veja, interessante, porque isso nos faz pensar, meu povo. Isso nos faz pensar. Não tem dinheiro no mundo que pague o fato de Jesus estar presente na nossa vida. E muito menos o contrário. Judas combinou 30 moedas de prata. 30 moedas de prata para não ficar com Jesus, para entregar Jesus à morte. Veja, isso nos faz pensar, meu povo. Primeira coisa, primeira pergunta. Por quanto? Claro, o quanto aqui é para que você pensar, é para que você pense em quê? Poderíamos mudar a palavra e poderíamos perguntar pelo que nós traímos Jesus. Pensemos nos nossos pecados, pensemos nas nossas infidelidades. Paremos um pouco no dia de hoje para refletirmos aqueles momentos de infidelidade nossa, sabe? Aqueles momentos em que nós caímos no pecado. Mesmo que depois venhamos a nos arrepender, a confessar os nossos pecados, recebemos absolvição pelas mãos do sacerdote. Mas mesmo assim, pensemos, pelo que nós traímos Jesus? Pelo que nós fomos infiéis? Pelo que nós cometemos o pecado e ofendemos a Deus? Essa pergunta é importante por quê? Porque quando a gente começa a pensar no motivo pelo qual nós traímos Jesus, nos dá vergonha. Porque nós traímos Jesus por tão pouco. Como somos miseráveis. Basta um pouco do nosso egoísmo, do nosso interesse, da nossa vida desregrada para virarmos as costas para o Senhor. Por isso, eu quero dizer para você, quem não ama Jesus, aceita qualquer preço, estou falando de preço, aceita qualquer preço para não ficar com Ele, para não ficar com Jesus. Mas quem ama Jesus e o conhece verdadeiramente, não aceita preço algum. E por que não aceita preço algum? Porque sabe o valor que é ter Jesus na sua vida. Veja, eu falei de duas coisas: preço e valor. Tem coisas na vida que têm preço e não tem valor. Tem coisas que têm valor e não tem preço que pague. Por isso eu repito para você. Por isso eu repito para você. Quem não ama Jesus aceita qualquer preço para não ficar com Ele.
Mas quem ama Jesus e o conhece verdadeiramente não aceita preço nenhum. Por quê? Porque sabe do valor que tem, do valor que é ter Jesus na sua vida. Ah, meu povo. Ah, ter Jesus na vida da gente tem um valor imenso, tem um valor infinito. E o valor aqui não é preço, é valor. É o valor que não se perde, que não se acaba. Então, reflitamos hoje nisso. Aproveitemos para refletir sobre as nossas fraquezas e infidelidades. E reconhecendo que muitas vezes nós deixamos, abandonamos o Senhor, traímos por tão pouco. Deixemo-nos atrair pela misericórdia. Voltemos às pressas para o Senhor, que, com todo amor, nos acolherá. Ele nos ama de verdade, apesar dos nossos pecados e fraquezas. Reflita sobre isso. E não esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar com outras pessoas e de comentar também. E de se inscrever. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.